Oi, maninhos! Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou o Pedro Anveres e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu acho que é muito importante. E esse assunto se chama vestibulares. Hoje eu vou falar para vocês como eu fiz a minha preparação para o Enem 2020 e ele foi feito a partir de cursos online, né? Eu fiz um curso online que foi o Me Salva e antes eu vou contar para vocês os precedentes de antes de eu ter entrado no curso, né? E vou contar para vocês como foi a minha experiência e no que o curso me ajudou no Enem. Então, roda a vinheta. Bom, agora eu vou incorporar um professor de história, né? O ano de 2020 começou e eu estava no segundo ano do colégio militar. Só que eu acredito que ninguém esperava pela pandemia de Covid-19, né? E ela meio que iniciou em março aqui, né? Na cidade onde eu moro. E daí o ambiente virtual de aprendizagem, ele não tava tipo. Porque a gente meio que tinha o contato de aulas pelo ambiente virtual de aprendizagem, né? E ele não estava tão desenvolvido como ele é hoje, né? Que hoje em dia a gente tem aulas online por ele, a gente tem acesso a correções de exercícios, a gente pode conversar direito com os professores. E antes a gente não tinha, né? A gente estava naquele surto de pandemia, a gente tinha acabado de sair, né? Do colégio, todo mundo foi pego de surpresa. Então, resumindo, foi isso. E aí eu fiquei me perguntando, gente, como é que eu vou me preparar para os vestibulares? Porque eu tava meio perdido também com relação ao que eu ia fazer e a como eu iria estudar pro Enem, né? Porque o colégio em si, ele tava na base nacional comum curricular. Então a gente tava meio que aprendendo tanto os conteúdos de vários vestibulares, né? E aí eu decidi assinar junto com a minha irmã um curso, né, pra mim. E a gente foi procurar, foi pesquisar, foi tentar se alientar de vários cursos. E a gente acabou escolhendo o Me Salva, né? Eu assinei um plano de R$ 22,99, acredito. E foi o curso extensivo Enem, que era um curso vermelhinho. Aí eu fiz um total de 3 meses do curso. Depois disso eu comecei a utilizar como um, um curso de reforço, né, para a escola, porque eles acabaram melhorando o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, o que melhorou muito o nosso ensino, mas eu no total fiz 3 meses de curso. Agora eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com o Me Salva, né. Bom, comecei o Me Salva em abril de 2020 e eu já tenho um ponto positivo para falar dele, que foi um total de 12 meses, ou seja, existem cursos que você assina, por exemplo, o curso em abril, só que você só tem um total de... Você acaba não tendo o ano inteiro, né? Você tem um tempo limitado para acessar a plataforma do curso, e no Me Salva não. O Me Salva ele me garantiu um total de 12 meses, ou seja, eu usei o Me Salva de abril de 2020 até abril de 2021. Existem diversos pontos positivos, vou falar milhares de pontos positivos para vocês e vou falar um ponto negativo, né, que a gente tem que acabar falando, né, porque a gente não tem que ficar em cima do muro, a gente tem que falar mesmo. Um ponto positivo que eu achei muito legal é que no Me Salvo você tem um acesso a apostilas e a resumos teóricos de determinadas matérias. E você faz isso de uma maneira de graça, né? De graça não, né? Porque você paga o curso. Mas o curso ele acaba te dando essas apostilas, esse resumo. Você só tem que botar o seu e-mail lá e ele te dá uma apostila enorme. Por exemplo, eu vou pegar uma apostila de mecânica do curso. Aí você pega, baixa e você tem acesso a tudo, cara. É muito legal e a resumo teórico também. Isso é incrível. Tem um adendo aqui para fazer para vocês que eu acredito que é um dos melhores professores, que é o professor Chuchu. Ele é professor de geografia do Me Salva e era muito incrível a aula dele, né, gente? Era uma das aulas assim que eu mais gostava de assistir, porque ele dava o conteúdo de uma maneira tão, sabe, assim, com tanta maestria que eu ficava impressionado de assistir. Quando você assina o Me Salvo, você acaba não vendo quem é o professor. Por exemplo, vamos supor que você vai assistir uma aula no YouTube
e você começa vendo um professor normal, tipo, tem o quadro dele e ele tá na frente do quadro e ele tá te dando aula, como por exemplo o professor Jubilu. E aí, quando você vai assistir a aula do Me Salva, você meio que não tem um contato visual com o seu professor, porque ele bota a folha de papel e ele bota a câmera em cima dessa folha e aí ele vai meio que escrevendo as coisas em cima desse papel, aí tem umas imagens também. Então, é diferente dos outros cursos que eu tive a oportunidade de fazer. E quando você assina o curso, você faz uma planilha falando a disponibilidade de tempo que você tem, os dias que você vai estar disponível, e aí a partir disso eles montam um cronograma para você. Eu, por exemplo, eu fazia o curso de segunda a sábado e eu estava disponível no horário da tarde, que era o horário em que eu saía, né, do conteúdo da escola, que eu ia olhar os slides e olhar as listas de exercício, e eu acabava indo para o Me Salva para estudar para o Enem, né? Então lá eles me davam um total de 3 aulas por dia. Na segunda eu assistia 3 aulas, terça-feira eu assistia aulas, 3 aulas, né? E assim sucessivamente. E eu tinha direito a mandar, acho que eram 3 redações por mês, né? E aí a gente tem acesso a essas aulas, e eles botam o tema da redação também e a gente acaba acessando. As aulas funcionavam da seguinte maneira: eles não botavam uma aula inteira. Por exemplo, você vai estudar sobre matriz energética no mundo. Então, eles não botavam, por exemplo, uma aula de 30 minutos, somente uma aula. Eles dividiam essas aulas em. Eles dividiam esse tópico em outras aulas, entendeu? E à medida que você assistia a aula, você fazia um exercício que era referente à aula que você estava assistindo, né? E eram exercícios bem simples. E quando acabava todo o módulo, geralmente, eles botavam uma lista de exercícios referente a todo o conteúdo do módulo. Ou seja, você meio que assistia a aula, né? Você tinha a oportunidade de escrever o conteúdo que estava sendo passado nessa aula, e após isso você ainda acabava fazendo uma revisão do conteúdo que você estava estudando. Tem uma coisa assim que eu acho incrível, que mesmo que você não seja assinante, você pode acabar participando do Me Salva, né? Que são as aulas que eles fazem no YouTube, né? Eles começam uma aula, tipo, do zero, dando um conteúdo, por exemplo, geometria analítica. Aí eles fazem meio que uma revisão desse conteúdo no YouTube, numa aula que demora em média uma hora, mais ou menos. E aí eles pegam esse conteúdo e fazem alguns exercícios, assim, para ajudar os alunos, né? A gente que é assinante da plataforma, eles acabavam gravando essa aula e jogando na plataforma. Então, por exemplo, se você pegava e vamos supor que você estava aprendendo na escola sobre equilíbrio químico. E aí você queria assistir uma aula mais completa. Então você ia lá no calendário e você acabava tendo acesso a essa aula, o que torna, tipo, o aprendizado muito melhor, né? E eles disponibilizavam o material que eles estavam usando nessa aula online na parte de baixo, ou seja, você podia baixar um PDF ou imprimir. Existem professores, cara, de lá que são incríveis. O professor de física, que ele tem voz de narrador de desenho animado e era incrível, tipo, assistir a aula dele. Tinha a professora de inglês também, que, pra quem não entende inglês, as aulas de inglês são ótimas, porque eles acabam falando em português, né, que é uma maneira legal de se aprender, porém eu prefiro que o professor fale inglês. E se você não tem acesso nenhum ao conteúdo de inglês, eles, tipo, te ajudam do zero, então isso é bem legal também. E o outro professor incrível, né, também é o professor Corleta, que é o professor de matemática, que inclusive faz as lives do YouTube, né. Fora os simulados, gente, a gente tem acesso a vários simulados no Me Salva. Eles botam uma determinada quantidade de tempo e aí você tem que resolver, né, essas questões ao longo do tempo. Um adendo negativo que eu tenho para fazer são as aulas. Algumas aulas, elas não eram completamente completas, sabe? Então, às vezes eu sentia a necessidade de procurar uma aula em outro local, no YouTube ou no Google, que fosse um pouco mais completa, porque algumas aulas eram um pouco superficiais. E com relação à redação, que eu enviei algumas, né? Cara, a correção da redação ela é feita de uma maneira rápida. No início, quando eu assinei o curso, que foi
em abril. Demorou um pouco de tempo, mas porque milhares de pessoas estavam assinando o curso, né, devido à pandemia. Mas a correção é feita de acordo com a competência do Enem, ou seja, a correção é ótima. Na minha concepção, valeu muito a pena, porque eu estava um pouco perdido, né, com relação ao que eu ia fazer ou ao tipo de conteúdo que eu ia ter. Então, o plano valeu muito a pena, eu consegui ter um desenvoltório muito bom no Enem, que era onde eu queria ter uma nota boa, né? Então, tipo, pra mim valeu a pena. E se você pensa em assinar esse plano, tenta ver esse vídeo como uma referência. Por exemplo, eu sou um aluno que não tenho tanto conhecimento assim. Então, busca, tipo, assinar esse plano que você vai ter algumas vantagens, sabe? Mas se você for um aluno que já tem um conhecimento maior e você quer ter aulas mais completas, aulas menos, não sei, aulas menos superficiais, você quer fazer mais, você quer ter acesso a uma quantidade maior de conteúdos, busca assinar outros planos, porque eu acredito que o Me Salva, ele é feito como uma base assim, sabe, para você, uma base em que você pode aprender do zero, porém não é uma base tão avançada assim, vamos dizer. Então, acredito que vale mais a pena você tentar procurar outro. Com relação ao Enem, super me ajudou, então para mim valeu muito a pena. E esses foram os pontos positivos e os pontos negativos que eu falei pra vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei. Se você é novo ou nova aqui, se inscreva no meu canal. E é isso, até o próximo vídeo.